Boa noite, irmãos. Eu creio que nenhum de nós tem a menor dúvida de que nós realmente vivemos em um mundo dividido. E não somente dividido, mas um mundo ferido e dividido. É um mundo cheio de guerras, é um mundo cheio de problemas, é um mundo onde nós vemos grupos étnicos tendo problemas em diferentes partes do mundo, nós temos divisões políticas, e dentro desse contexto de um mundo ferido e dividido, eu creio que é muito importante esse conceito que vocês veem aí em cima, em vermelho, um Cristo para o nosso tempo. Mas quando nós tentamos falar de um Cristo para o nosso tempo, pode ser que dá a impressão de que nós estamos falando de que existem vários Cristos. Já que, se nós precisamos de um Cristo para o tempo de hoje, então precisava de um outro Cristo para 50 anos atrás, outro Cristo para 500 anos atrás, e na verdade não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, por exemplo, eu gostaria que, talvez alguns de vocês devem se lembrar que por volta dos anos 80, o André já havia nascido, com certeza, e não muitos mais, porque eu vejo muitos jovens aqui, mas por volta dos anos 80 foi fundada uma igreja, e essa igreja tinha um montão de jovens, e esses jovens muito ativos, querendo fazer alguma coisa diferente no sentido da evangelização, e eles começaram a escrever por todos os lugares, todos os muros. No nosso tempo nós chamávamos aquilo de pichação, parece que hoje tem um nome diferente, mas as pessoas iam por todos os muros e escreviam: Cristo é a resposta. E eu acho que teve um dia alguém se encheu e começou a escrever embaixo: mas qual é a pergunta? E eu tenho a impressão, irmãos, que nós estamos, muitas vezes, com muita frequência, tentando dar uma resposta para um mundo com as características do ano 2015, mas nós estamos pensando ainda de um mundo de 50 ou 100 anos atrás. Então nós estamos tentando responder a perguntas que não estão sendo perguntadas. Eu gostaria que vocês olhassem essas datas que vocês estão vendo aí na tela. E eu gostaria que rapidamente, já que o André falou, olha, não se preocupe, nós temos aí um grupo muito culto, você pode fazer essas perguntas difíceis, então qualquer coisa, se você não souber a resposta, o André vai ter a resposta, mas eu gostaria que você então olhasse essas datas que você tem na tela, e você pensasse qual acontecimento importante aconteceu nessa época. Todos esses anos são depois de Cristo, obviamente. Por exemplo, no ano 50, algum acontecimento histórico importante relacionado ou não com a igreja e o desenvolvimento da igreja. E não precisa ser nessa ordem. Ano 650, ano 2015, ano 1453. Quem lembra de alguma coisa, levanta a mão e fala bem alto para que a gente tente fazer um exercício aqui. Vamos lá. Não precisa ser todo mundo junto, tá bom? Pode ser tanto um evento bíblico, como pode ser um evento histórico. E certamente nós teremos aqui mais do que um historiador. Pois não? O cara foi longe, hein? A primeira carta de Tessalonicenses foi escrita, que ano? Mais ou menos 50 e pouco, legal. O que mais? Outro ano, quem consegue lembrar o que aconteceu? Pois não. Queda de Constantinopla, que ano que foi? 1453. Depois você vai no Google e busca lá queda de Constantinopla para você se inteirar desse assunto tão importante. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Quem se lembra? Lá atrás tem alguém.
Primeira revolução industrial e um montão de outras revoluções acontecendo, muito bem, 1750, e nós poderíamos continuar, tem uma aí absolutamente importante, 1517, alguém vai ter que saber, a Reforma Protestante. E obviamente tem mais um aí que nós não podemos deixar passar, 2012, Corinthians campeão do mundo. Então são eventos históricos que afetam a humanidade e obviamente nós não poderíamos deixar de colocar isso nessa relação. Agora, por que eu estou colocando todos esses acontecimentos históricos, sendo que nós começamos com 2 pontos? Primeiro ponto, nós estamos vivendo num mundo ferido e dividido. Segundo ponto, Cristo é a resposta. Eu estou começando por aqui, porque para cada um desses momentos históricos, os problemas e as condições sociais e religiosas eram diferentes, as perguntas eram diferentes, mas o Cristo era o mesmo e as respostas eram respostas específicas para os problemas que as pessoas estavam vivendo nessas diferentes épocas. Portanto, cada vez que uma nova época, uma nova revolução, uma nova transição, seja ela histórica, seja de filosofia, nós continuamos tendo o mesmo Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou e voltará, porém as condições sociais eram outras, as perguntas eram outras, e as respostas, portanto, apesar de termos o mesmo Cristo, as respostas eram outras de acordo com a condição do mundo em que essas pessoas estavam vivendo. E aí nós chegamos em 2015. E nós temos uma realidade mundial, gente, muito, mas muito preocupante. Nós estamos falando de refugiados, nós estamos falando de Estado Islâmico, nós estamos falando de crise de HIV, que já está aí há muitíssimos anos. Nesse exato momento existem 80 conflitos armados e mais de 200 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé. Nós temos problemas entre judeus, iranianos, hindus e muçulmanos. Obviamente, nós vivemos em um mundo ferido e dividido. E aí nós chegamos a essa passagem fantástica de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, que diz que, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que você e eu somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, veja só o tamanho da responsabilidade que Deus nos deu. Nós sabemos que Cristo é a resposta, mas esse Cristo é a resposta para um mundo muito complexo. E dentre as muitas tarefas e dons, e aliás, não quero perder a oportunidade de parabenizá-los como igreja pelos ministérios tão estratégicos com os quais vocês estão envolvidos e certamente o impacto que estão causando na vida de milhares de pessoas, nós só saberemos os resultados na eternidade. Agora, quando nós vemos que nesse mundo complexo, que nós sabemos que Cristo é a resposta para os problemas do mundo de hoje, e que nós vemos que uma parte da tarefa que o Senhor nos deu, é a tarefa de proclamarmos, sermos embaixadores da reconciliação que Deus estava fazendo para com o ser humano em Cristo Jesus. Ele está dizendo para você e para mim, olha, a gente não pode deixar de lado o problema que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo ao redor do mundo, porque eu vim trazer reconciliação. E o que eu vou falar daqui para frente só vai fazer sentido se nós entendermos o seguinte: na queda, houve um rompimento do relacionamento do ser humano, primeiramente com Deus, mas esse rompimento do relacionamento com Deus fez com que houvesse outros 3 rompimentos.
houve um rompimento do relacionamento do ser humano para consigo mesmo, houve um rompimento do relacionamento do ser humano para com o próximo e para com a natureza. Portanto, à medida que nós estamos proclamando a reconciliação para com Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos ao mesmo tempo promovendo com que haja reconciliação nessas diferentes esferas da existência humana. Nós somos embaixadores da reconciliação que Deus promoveu e fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se isso é fato, então eu creio que nós temos que nos perguntar a seguinte pergunta: o que impede você e eu de sermos embaixadores ou agentes de reconciliação em um mundo ferido e dividido? O que nos impede de apresentarmos a Cristo para o nosso mundo de forma relevante e não pensando no contexto de 200 anos atrás, mas pensando na realidade do mundo que nós estamos vivendo e não somente nessa realidade importante que já foi mencionada essa noite, mas uma realidade que está afetando o mundo inteiro, o mundo em que nós estamos vivendo. E dentre das muitas divisões que existem no mundo, essas que nós já mencionamos, eu gostaria de focar especificamente no mundo árabe muçulmano. Mas eu quero fazer outro exercício, e como ainda tenho mais 2h30, eu acho que dá tempo. Eu vou fazer uma pergunta para você. E eu gostaria que você, nem preciso dizer isso, obviamente, você vai ser absolutamente sincero. Eu quero que, ao fazer essa pergunta, você me diga qual é o primeiro conceito ou palavra que vem à sua mente. Estamos de acordo? Eu vou fazer uma pergunta e você vai me dizer qual é a primeira palavra, a primeira emoção, a primeira definição que vem à sua mente quando eu fizer essa palavra. Quando eu disser essa palavra, ou essa pergunta. Eu quero que você me faça a definição do que é um xiita. Radical, fanático. Oi? Extremista. Oi? Sofrido. Ok. O que mais? Eu tenho certeza que passou mais coisa pela sua cabeça. Homem-bomba, não podia faltar, obviamente. O que mais? Perdido. Convicção. Oi? Focado. Ok, agora as coisas negativas, gente. Vejam só que interessante. Quando nós pensamos no mundo muçulmano, eu diria que 50% a 60% da população evangélica brasileira traz à mente aspectos absolutamente negativos sobre quem são os muçulmanos. E eu tive o privilégio, em janeiro desse ano, de, acreditem ou não, estar em um orfanato xiita, no bairro xiita do sul do Líbano. Eles nos receberam com as portas abertas, nos receberam com chá, com café, com bolachinha, nos mostraram um orfanato absolutamente limpo e impecável de 7 andares, onde eles recebem essas crianças com meses de idade e trabalham com essas crianças, com dentistas, psicólogos, psiquiatras, médicos e professores, até eles terminarem o ensino. Já não se chama colegial como no seu tempo. Como é que chama agora? No ensino médio. E eles saem de lá capacitados, desse orfanato xiita, a entrarem nas melhores faculdades e universidades do Líbano, inclusive numa das melhores do Oriente Médio, que é a Universidade Americana de Beirute.
E eles foram nos mostrando aquelas crianças que com 5, 6, 7 anos de idade conversavam com a gente em árabe, francês e inglês, sem nenhum problema. Nos mostraram a brinquedoteca, que é melhor do que muitas escolas particulares do nosso país. Nos levaram dentro da mesquita para ver o momento da oração. Não se preocupem, não oramos com eles. E eu acredito sinceramente que o que nos impede de apresentarmos a Cristo de uma forma relevante num mundo ferido e dividido é o fato de que nossos preconceitos, gerados pela falta de conhecimento sobre o mundo em que nós vivemos, estão nos levando a ter uma atitude que, em vez de promover reconciliação em Cristo Jesus, está permitindo com que a gente comece uma guerra santa evangélica quando nós pensamos nos muçulmanos, que, como qualquer outro, precisa escutar que salvação somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é uma realidade complexa, nós não podemos negar isso. Quando nós começamos pela terminologia, por exemplo, nós fazemos uma mistura tremenda sobre o que é árabe, sobre o que é Islã, sobre o que é Oriente Médio, mundo muçulmano. A gente não vai poder explicar tudo isso agora, quem sabe numa outra oportunidade. Mas quando nós olhamos, nós temos que pensar, olhamos para o mundo em que nós vivemos, nós temos que pelo menos entender o seguinte: se nós vamos ser agentes de reconciliação. Que quando nós pensamos no mundo árabe, nós estamos pensando em alguns países que são etnicamente e linguisticamente influenciados por aqueles exércitos de Maomé que saíram da Arábia Saudita e, portanto, são etnicamente ou geneticamente de sangue árabe e de idioma árabe, e nós estamos falando de aproximadamente 220 milhões de pessoas ao redor do mundo, dos quais 90% precisam de escutar que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o povo árabe. Quando nós pensamos no mundo muçulmano, nós estamos falando de todos aqueles países ao redor do mundo em que pelo menos 50% da população se considera seguidoras do islamismo. E quando nós juntamos esses países com os demais muçulmanos que existem em outras partes do mundo, nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas. E um terceiro conceito que nós precisamos entender é que quando nós falamos de Oriente Médio, nós estamos falando de Egito, esses países que estão na Península Arábica, Irã, Turquia, incluindo Palestina, Israel, Síria e Jordânia. E aí nós temos uma mescla de culturas e idiomas, porque iraniano não é árabe, turco não é árabe, judeu não é árabe, cada um fala o seu próprio idioma, mas nós colocamos tudo no mesmo saco e achamos que todos eles são iguais. Mas quando nós olhamos para esses três conceitos, nós podemos, de uma maneira fácil, resumir que mundo muçulmano tem uma conotação religiosa, Oriente Médio tem uma conotação geográfica e mundo árabe tem uma conotação étnica e linguística. E com essa bagunça que nós fazemos, nós precisamos desafiar alguns conceitos e preconceitos. Primeiramente, eu creio que nós precisamos vencer alguns preconceitos bíblicos e teológicos. E é óbvio que você e eu entendemos que Deus escolheu Israel, é o seu povo escolhido, e é através de Israel que veio o Messias, e é através do Messias que nós podemos proclamar salvação para todo o mundo. Mas a igreja evangélica brasileira está vivendo uma fase de judaização, nem sei como é que se chama isso, em que nós estamos usando arcas da aliança, nós estamos usando roupas de sacerdotes, em vez de adorar aquele que deve ser adorado, nós estamos adorando a rituais do Antigo Testamento, e pelo fato de nós entendermos que os árabes são inimigos de Israel, e eu sou amigo de Israel, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. É uma fórmula bastante simples, na verdade. E nós nos esquecemos, na nossa teologia, que existem promessas fantásticas para Ismael e para os seus descendentes.
E nós sabemos que os árabes consideram descendentes de Ismael. Nós vemos na palavra de Deus, Deus prometendo a Abraão que os descendentes de Ismael, e depois Deus prometendo também para Ismael, que os seus descendentes se tornariam, ele teria 12 filhos, esses filhos se tornariam em 12 príncipes, esses 12 príncipes se tornariam em diferentes nações, e finalmente o Senhor promete que os descendentes de Ismael serão um grande povo. E nós vemos um versículo fantástico que nós esquecemos. E Deus, a Bíblia diz, e Deus estava com o menino Ismael enquanto Ismael crescia. E se Deus ama Ismael e seus descendentes, não é uma questão de opção. Eu, como cristão, preciso ser santo como Deus é santo. E dentro disso está amar aqueles a quem Deus ama. Se nós não corrigirmos a nossa teologia bíblica, nós continuaremos olhando para o mundo árabe de uma maneira equivocada. Anos atrás, um escritor brasileiro que passou algum tempo no mundo muçulmano, ele escreveu um livro sobre como proclamar o amor de Deus para os muçulmanos, mas logo na introdução ele coloca algo assim, uma pérola que dizia o seguinte: assim como Deus abençoou Israel, abençoou o mundo através de Israel e seus descendentes, o mundo está sendo amaldiçoado através dos descendentes de Ismael. E era assim que ele queria começar um livro que ajudasse a proclamar o amor de Deus para os árabes muçulmanos. Mas eu estou achando que muitos de nós pensamos dessa maneira. Mas além de vencermos os preconceitos bíblicos e teológicos, se nós queremos ser agentes de reconciliação no mundo em que nós vivemos, nós precisamos também superar os preconceitos sociais. E nós olhamos para os árabes como um bando de beduínos atrasados e sem cultura. Eles existem, claro que existem. Como entre nós também existem. Mas em boa parte dos países árabes, apesar dos tumultos sociais, como a Primavera Árabe, por exemplo, e tantas outras coisas que estão acontecendo atualmente, há um aumento paulatino do poder aquisitivo entre o povo árabe, grandes e luxuosos shopping centers estão sendo construídos. Rosângela e eu tivemos recentemente em vários países do Oriente Médio e tivemos o privilégio de entrar em alguns desses shopping centers, alguns muito mais luxuosos do que aqueles que nós temos em São Paulo, e cheio de lojas brasileiras como Diesel, McDonald's, Carrefour, todas essas coisas assim bem brasileiras, nós encontramos lá em todos esses lugares também. Mas nós olhamos para eles como se fossem beduínos. Os governos estão fazendo um investimento alto na educação, com um número cada vez maior de jovens com formação universitária, uma urbanização crescente, escolas, universidades e a revolução da internet, que está fazendo uma transformação profunda naquela região, mudando o conceito do povo árabe. Inclusive o fato de que televisão via satélite está alcançando 220 milhões de árabes com o Evangelho de Cristo 24 horas por dia, e milhares de muçulmanos estão se convertendo a Cristo como resultado disso. Outro desafio absolutamente importante que nós temos, e que nós praticamente nos esquecemos. Busca no currículo de qualquer escola teológica e dá uma olhada sobre o que nós estamos ensinando aqui no Brasil sobre a história da igreja. Nós provavelmente começaremos com o Pentecoste, depois vamos falar sobre a extensão do Evangelho que nós vemos no livro de Atos, através de Paulo e outros apóstolos. Daí nós talvez passamos pelo grande cisma do ano 1100 entre a igreja ortodoxa e oriental e a católica, e depois já pulamos para a reforma, como se o cristianismo tivesse sido inventado por Martinho Lutero. E nos esquecemos de que a igreja nasceu no Oriente Médio, nos países árabes, hoje árabes,
e ela continua existindo, mas nós nos esquecemos da igreja dos países árabes e por isso nas nossas estratégias missionárias nós não estamos incluindo esse aspecto tão importante de apoiar e fortalecer a igreja que existe nos países árabes e que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Na verdade, antes de Maomé, já havia tribos árabes cristãs. Há 30 anos no Líbano, 60% da população do país era cristã. Pela Constituição do Líbano, o presidente obrigatoriamente precisa ser um cristão. Não pode ser um muçulmano. Hoje no Egito, há algumas horas, por ser domingo, houve uma reunião numa determinada igreja, onde 3.000 árabes cristãos se reuniram para cantar louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo. Num país que é 85, 90% muçulmano. A Sociedade Bíblica do Egito está produzindo Bíblias, milhares de Bíblias em árabe, e distribuindo por diferentes partes do mundo muçulmano. Existe uma liderança egípcia capacitada. Estivemos recentemente na Palestina, tivemos o privilégio de ter aula dentro do Seminário Teológico de Belém, da cidade onde Jesus nasceu. Seminário esse que vira e mexe está recebendo granadas e etc, etc, por causa do problema entre judeus e palestinos. Seminários teológicos em Beirute. E um grande mover de Deus na Argélia, por exemplo, onde acredita-se hoje que existe mais de 100.000 cristãos adorando o nome do Senhor Jesus. Impressionantemente, nos últimos 10 anos, o país onde houve o maior crescimento da igreja cristã, acreditem ou não, foi no Afeganistão. 19%, apesar de bombas, apesar de terroristas, apesar de massacres, apesar de perseguição da igreja. Eu gostaria que fosse colocado um vídeo que nos dá um pequeno exemplo, 3 minutos, não mais do que isso. E o André mencionou, nossa família, um vídeo feito por nosso filho, que hoje é missionário entre os muçulmanos no Oriente Médio, e pediram para ele fazer esse vídeo entrevistando os obreiros árabes cristãos para nós entendermos um pouquinho do que Deus está fazendo naquela parte do mundo. Apenas 3 minutos, por favor. Um dos testemunhos que vocês escutaram é de um senhor que, durante a Guerra Civil do Líbano, ele fazia parte de uma milícia cristã que matava muçulmanos. E ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E ele, dentro do bairro xiita de Beirute, ele abriu uma igreja com um centro de treinamento para crianças refugiadas, em que começou com 5 pessoas, hoje são 300 pessoas adorando o Senhor Jesus, a 200 metros da mesquita xiita. O que pode acontecer com ele amanhã, ninguém sabe. Mas ele está apaixonado por Jesus, e o Senhor o está usando para que muitos muçulmanos se ajoelhem aos pés de Cristo. Mas aqui nós temos o nosso maior desafio. Quem são esses caras? Militantes do ISIS perpetrando barbaridade contra cristãos na Síria e no Iraque e degolando jornalistas ocidentais via internet, fazendo com que a Al-Qaeda pareça uma bem comportada organização humanitária. Grupos radicais muçulmanos causando milhares de mortes na Síria.
a Irmandade Muçulmana ameaçando transformar o Egito num inferno caso eles não sejam restaurados ao poder. O Hamas, grupo radical muçulmano que controla a faixa de Gaza, lançando milhares de foguetes contra Israel e provocando uma reação que leva a milhares de pessoas morrendo constantemente. O Hezbollah, grupo radical muçulmano, terrorista xiita do Líbano, recebendo apoio do governo do Irã, envia seus soldados para apoiar o presidente sírio na guerra civil que há anos assola o país e já deixou milhares e milhares e milhões de mortos e refugiados. No meio disso, será que você e eu conseguimos ser imparciais? Será que no meio dessa situação de divisão e de caos político, social e religioso, será que nossa missiologia e teologia está sendo formada pelo nosso estudo profundo da palavra de Deus ou pelo Bonner no Jornal Nacional, que todas as noites só nos fala das tragédias que estão acontecendo? Será que no meio disso tudo nós conseguimos ver o mundo árabe da maneira que ele realmente é? Nós nos esquecemos, irmãos, que quando o islamismo chegou no Oriente Médio, por volta do ano 650, já havia milhares de igrejas e monastérios. A produção teológica na Síria, no Irã, no Iraque, na Jordânia, na Palestina, era uma produção teológica fantástica, com grandes teólogos. Nos primeiros 100 anos de convívio entre muçulmanos e cristãos, os muçulmanos permitiram com que as igrejas continuassem funcionando, que produção teológica continuasse sendo feita, que novos líderes da igreja continuassem sendo treinados, eruditos cristãos estavam proclamando e escrevendo a palavra. Mas por causa dos nossos preconceitos, nós acabamos contribuindo para que esse mundo seja ainda mais dividido. E na minha opinião, um dos problemas, irmãos, é o seguinte: nós acabamos querendo simplificar muito a situação. É óbvio que existem terroristas entre os muçulmanos. É óbvio que muitos desses terroristas estão perseguindo os cristãos e não cristãos. É óbvio que a situação na Síria hoje é insuportável. Mas nós não podemos querer transformar o nosso mundo tudo em branco ou preto, porque no Oriente Médio isso não funciona, se é que nós queremos ter uma missiologia saudável em relação àquela parte do mundo. Tive aula meses atrás com um monge ortodoxo libanês, daqueles que nós chamamos de nominais. E a profissão desse monge ortodoxo, ele é especialista em textos cristãos antigos escritos em siríaco e em aramaico. Além de ser especialista em obras de artes produzidas a partir do ano 300 para frente, entre os países árabes do Oriente Médio. E quando começa uma revolução na Síria, ou no Iraque, ou em qualquer outra parte do mundo muçulmano, ele e outra equipe de especialistas ortodoxos são enviados para tentar recuperar o maior número possível de textos teológicos e de arte cristã para manter isso preservado no museu no Líbano. E quando se iniciou a guerra na Síria, ele foi enviado com um grupo de monges ortodoxos para tentar recuperar o maior número de arte e textos teológicos que estavam sendo destruídos pelos muçulmanos que estavam atacando as igrejas e monastérios na Síria. Mas logo que eles entraram na Síria, eles foram capturados por um grupo terrorista muçulmano. Colocaram eles de joelho, amarraram seus olhos, ataram as suas mãos, e a partir do dia seguinte, o chefe da tribo, do grupo terrorista disse aos ortodoxos, aos cristãos ortodoxos: cada dia
eu vou fazer a pergunta para um de vocês. Se você não negar a Cristo, você vai morrer com um tiro na cabeça. Primeiro dia, chega o chefe terrorista e pergunta, você vai negar a Cristo ou não? O monge ajoelhado diz, não, eu não vou negar a Cristo. Leva um tiro na cabeça e morre. Segundo dia, o segundo monge diz, não, eu não vou negar a Cristo. Leva um tiro na cabeça e morre. Esses são os nominais. No terceiro dia, um grupo armado invadiu aquele lugar, matou os terroristas, liberou os monges ortodoxos que ainda estavam vivos e os levaram são e salvos de volta para o Líbano. O grupo armado que liberou esses monges cristãos ortodoxos se chama o grupo terrorista xiita Hezbollah. Irmãos, o mundo é muito mais cheio de nuances do que nós podemos imaginar. E no meio dessa bagunça que nós estamos vendo no mundo árabe e muçulmano, Deus está agindo de formas incríveis e mais muçulmanos se converteram nos últimos 10 ou 15 anos do que em todos os 100 anos anteriores, apesar de tudo que nós estamos vendo nos noticiários, no jornal e na televisão. Eu não estou dizendo que o Hezbollah é um grupo bonzinho. O que eu estou dizendo é que a situação é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. E no meio de tudo isso, nós temos que nos perguntar, será que nós conseguimos devolver um rosto humano para o árabe muçulmano? Nós vimos as respostas que nós demos agora há pouco sobre quem é o xiita. Será que nós conseguimos olhar para os árabes muçulmanos com o mesmo olhar de Jesus? E no meio disso tudo, qual é a responsabilidade da igreja brasileira? Nós estamos escrevendo livros e promovendo conferências missionárias. Algumas delas que eu tenho escutado falar, as pessoas estão dizendo que eles saem da conferência com um sentimento ainda mais bélico do que entraram em relação aos muçulmanos. Tanto é o ódio que muitas vezes nós transmitimos em relação. Até quando nós vamos continuar tentando dar respostas instantâneas? E quando é que nós vamos entender que sim, existe de 10 a 15% de muçulmanos que são radicais, mas existem 85% de muçulmanos que, assim como você e eu, precisam escutar urgentemente que somente Jesus Cristo é o Senhor e eles não têm nenhuma intenção de atacar nenhum cristão e de ver a morte de nenhum cristão. Porque eles não aceitam a teologia dos grupos terroristas muçulmanos. Agora, suponhamos que depois de tudo isso que eu falei, ainda assim você falasse e pensasse, não, na verdade eles são todos terroristas, eles são todos assassinos, e o que eles querem é a morte dos cristãos. Qual é, mesmo que essa fosse a realidade, qual é a única arma que você e eu, como cristão, temos para enfrentar essa situação? Na minha opinião, essa é a única arma que nós temos. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a arma do cristão. Não temos mais nenhuma outra, mesmo se fosse o caso de que todos os muçulmanos fossem iguais e quisessem a morte dos cristãos. Eu creio, irmãos, que Deus está convidando você e eu a deixarmos nossa teologia bélica de lado, a vencermos nossos medos e preconceitos, a amarmos como Jesus amou, a nos entregarmos como Jesus se entregou e a levarmos reconciliação para um mundo ferido e dividido. Porque a tarefa que nós recebemos foi a de sermos embaixadores, dizendo ao mundo que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo para consigo mesmo. Gostaria de pedir que você abaixe a sua cabeça, por favor. E eu conheço alguns irmãos dessa igreja, mas a grande maioria de vocês eu não conheço. Mas com certeza muitos de nós temos um conceito bastante equivocado sobre os árabes, o que muitas vezes nos impede de sermos a resposta, que nos impede de levarmos um Cristo que tem as respostas para os problemas do nosso mundo. Senhor, nós, em primeiro lugar, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de pregar a tua palavra. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos nos arrepender. Nos arrepender pelo fato de que muitas vezes nossos medos, conceitos e preconceitos nos levam a ter uma atitude absolutamente equivocada que nos impede de vermos os muçulmanos como tu olhas para eles, Senhor, como um povo que precisa escutar que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Por isso eu quero rogar-te que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração, tirando as escamas dos nossos olhos, sem negarmos a realidade da violência do mundo muçulmano, mas entendendo que seja o que for, a nossa única arma é amar como Jesus amou e se entregar como Jesus se entregou. Por isso, Senhor, continue falando e que tu estejas e continues trabalhando profundamente através dessa igreja, para que o teu nome seja glorificado aqui em Vinhedo, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus.